Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 11. Nós leremos apenas o versículo 36. Conhecido versículo da palavra de Deus. Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja glória eternamente. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós conhecemos uma palavra que está, em geral, na nossa vida e na nossa história, muito marcada e muito identificada com a tradição católica e não tão identificada com a tradição evangélica protestante. A palavra catequese. Quem fez catequese aqui? Espera aí, segura a mão aí. Segura a mão para cima um pouquinho para olhar. Quem fez catequese? Quais de vocês que estão de mão levantada? Não, fica com a mão levantada, calma. Eu quero fazer uma pergunta. Qual de vocês que estão com a mão levantada fizeram catequese numa igreja que não seja igreja católica? Baixou todo mundo a mão. Você fez catequese numa igreja evangélica? Não? Católica também, não é? Entendeu? É uma palavra que está muito identificada com a prática católica, não é? Catequese. E a gente acha até que catequese é coisa de católico. Se a gente estivesse falando numa igreja presbiteriana, possivelmente a gente estaria vendo gente falando, não, eu fiz catequese numa igreja presbiteriana, eu fui catecúmeno. Não sei se lá usam catequese, acho que usam mais classe de catecúmenos, né? Mas eu fui um catecúmeno na igreja presbiteriana, eu ia falar. Mas catequese é uma forma de ensino da doutrina, não só muito antiga, como muito eficiente, como também presente tanto na história da Igreja Católica, quanto na história da Igreja Protestante. Os protestantes tiveram muitas catequeses escritas, históricas, na sua tradição. Lutero usava de catequese. Os reformados da Inglaterra e da Escócia usavam catequese. Na Bélgica se usou muita catequese. Mas com o tempo, as tradições protestantes, em especial a nossa, batista, que é bastante avessa a tradicionalismos, identificou na catequese uma espécie de tradicionalismo e foi deixando de lado. E substituiu por outro, que é a EBD. E tudo isso é bênção de Deus, a EBD, a catequese, tudo isso é bom, tudo isso ensina. E tudo isso é bom. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque a catequese ela é organizada em perguntas e respostas. E uma catequese muito tradicional, importante, histórica, da nossa tradição protestante, é o chamado catecismo de Westminster. Você tem o catecismo maior e o catecismo menor de Westminster. E foi um fruto de uma reunião de teólogos da Inglaterra e também da Escócia, reformados, e que produzem um catecismo reformado. Neste chamado catecismo de Westminster, a primeira pergunta que eles fazem lá, a primeira pergunta presente lá, é: qual é o fim supremo e principal de todo homem? Qual é o fim supremo e principal de todo homem? Uma pergunta difícil já, né? Você faz para a gente que está começando na fé, como é que a pessoa, né? Mas é justamente para aprender a resposta. Qual é o fim supremo e principal de todo homem? E a resposta presente no catecismo de Westminster é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus e gozar de Deus para sempre. Desfrutar de Deus para sempre. Esse é o fim principal e supremo de todo homem. Eu acho bonita essa primeira pergunta do catecismo e essa primeira resposta, porque ela coloca uma direção. Ela coloca um sentido. Ela já vem dizendo a respeito do sentido da vida de todo homem. E o sentido da vida é glorificar a Deus e desfrutar dessa comunhão com Deus em todo o tempo. Esse entendimento
ele está muitas vezes distante de nós. Porque é muito comum que nós entendamos a nossa aproximação da fé e a nossa aproximação de Deus centrado na nossa própria vontade e na nossa própria glória. Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus porque queremos alguma coisa de Deus. Tomamos de Deus um poder que está voltado para resolver os nossos problemas, não é? Não é assim que a gente pensa? Muitas vezes a gente se aproxima de Deus achando, olha, Deus é que vai resolver minha situação aqui. A gente se aproxima de Deus querendo que Ele resolva alguma coisa pontual. E muitas vezes quando enfrentamos tribulação, parece que é a hora que a gente faz uso de Deus. Tanto que em momentos de medo, desespero, dificuldade, às vezes a gente solta aquela frase, hoje em dia já não se solta mais, mas no passado se usava muito, valha-me Deus, valha-me Deus. Já ouviram essa, né? Parece que Deus tem que valer. Deus, agora, tudo que eu fiz, agora tem que valer alguma coisa. Eu cultuei o Senhor esse tempo todo. Eu fui todo domingo na igreja. Eu dei dízimo certinho. Eu faço jejum quase sempre. Vale agora. Hora de valer. Valha-me Deus. Mas não é nesse sentido que a gente encontra a palavra de Deus nos guiando. Pelo contrário. O nosso fim não é apenas ter essas resoluções e desembaraços da vida. O nosso fim, o nosso objetivo é glorificar a Deus. E por que o nosso objetivo é esse? É o que o apóstolo Paulo falou nesse versículo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas são dele, por ele e para ele. Todas as coisas. A palavra de Deus já dizia no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. A terra, toda a terra, a sua plenitude, o mundo todo, o cosmos, né? Lá é hebraico, não é grego, né? Mas em grego a tradução é o cosmos, e todos os que nele habitam. Tudo é de Deus, tudo é de Deus. Não tem nada que não seja de Deus. Todas as coisas são dele. E isso inclui eu e você. Nós somos dele. E não porque nós somos crentes. Porque os não crentes também são de quem? Dele. E o planeta todo é de quem? Dele. Absolutamente todas as coisas são de Deus. São de Deus. Todas as coisas são dele. Porque todas as coisas só vieram existir por meio dele. Ele é que fez todas as coisas. Todas as coisas são dele, todas as coisas são por ele. Por ele todas as coisas vieram existir. O Evangelho de João diz que o Verbo é que criou todas essas coisas, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Dele, e por meio dele, são todas as coisas. E isso tem uma aplicação muito importante para a gente. Porque se todas as coisas foram feitas por meio dele, não existem coisas amaldiçoadas. Não existem coisas que tragam opressão sobre você nelas mesmas. Quando a palavra de Deus diz que tudo é de Deus, ele está falando que já não tem mais aquela coisa de você acreditar que esse terreno, esse lugar, essa parte do mundo é uma parte que é meio demoníaca, porque aqui adoram outros deuses. Nem existem outros deuses. Eu encontrei ali uma imagem de uma religião lá e esse negócio aí é demoníaco. Não, foi Deus que fez a madeira que fez aquela imagem, ou ele que fez a argila da cerâmica que fez aquela imagem. É dele. Por mais feia que possa ser uma coisa bem monstruosa, é de Deus. É de Deus. Tudo é dele e tudo foi feito por meio dele. E nem os nossos mau usos das coisas que Deus fez fazem com que aquelas coisas deixem de ser de Deus e passem a ser de Satanás. Não deixa. Continua sendo dele. Nada escapa da propriedade de Deus e nada
perde a propriedade de ser feito, de ter sido feita por Deus. Está entendendo? E por isso, porque todas as coisas são dele, e porque todas as coisas são feitas por ele, tudo é também para ele. Para ele. E é aí que a gente entra com um problema. Porque apesar de todas as coisas serem feitas para ele, nem todas as coisas estão sendo usadas para ele. Nem em todas as coisas e nem em todas as pessoas a glória devida a Deus, para ele, o propósito de todas as coisas, que é glorificar a ele, está sendo cumprido. Muitas vezes, em nós, nas coisas, o uso e a prática são práticas que não são na direção de Deus, mas são na direção de dar glória a qualquer outra coisa. A nós mesmos, a outras religiões, outras divindades, mas não a Deus. O propósito de todas as coisas é glorificar a Deus. E nós temos o propósito em nossa vida de glorificar a Deus. Todo ser humano foi criado para dar glória a Deus. Por isso a conclusão: glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Porque tudo é dele, tudo é por meio dele, tudo é para Ele. Glória, pois, a Ele. Isso já muda um pouco a nossa perspectiva. Nós não nos aproximamos mais de Deus porque queremos que Deus resolva uma coisa em nós. Nós não estamos no protagonismo dessa história. Nós nos aproximamos de Deus porque entendemos a nossa identidade de adorador. A nossa identidade de ser alguém que glorifica a Deus. Então, por entender isso, não somos mais quem vive para si mesmo ou quem vive para qualquer outra coisa. Nós vivemos agora para glorificar a Deus. E aí é que tem uma questão. Porque nesse mesmo livro de Romanos, o apóstolo Paulo, lá no início, conta a história de como o ser humano foi se afastando de Deus, ou como os seres humanos todos estão distantes de Deus. E ele encerra, ao falar de toda a humanidade pecadora, ele encerra essa sessão, ou ele, na verdade, conclui, não é o final dela, mas é a conclusão, em que ele diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O ser humano, na vida de pecado, vive carente da glória de Deus. Vive necessitado da glória de Deus. E aí chega aqui no final do capítulo 11 de Romanos, quando Paulo fez toda uma argumentação sobre a salvação, e ele explode em louvor a Deus. Ele levanta um cântico de louvor a Deus a partir do versículo 33, e ele diz: glória seja dada a Ele. Nós somos carentes da glória de Deus, mas não é porque a gente precisa, ou porque a gente vai resolver a nossa vida, ao receber a glória que devia ser dada para Deus. É isso que a gente quer. É isso que o pecador buscou no Éden. Ser glorificado no lugar de Deus. Mas quando a gente entende que toda a glória tem que ser dada a Deus, a gente entende que a nossa carência da glória de Deus não é receber glória, mas é nos fazer pessoas nas quais Deus é glorificado. Entende isso? Em nós, Deus é glorificado, e esse é o propósito da nossa existência. E enquanto não vivemos esse propósito, vivemos na identidade do pecador, carente da glória de Deus, e que acredita que, sendo Ele Deus do universo, vai resolver todas as coisas, mas Ele nunca chega lá. Por isso que, ao nos encontrarmos com o Evangelho da cruz de Cristo, nós somos levados à humilhação diante de Deus, reconhecendo: Senhor, até hoje eu busquei a minha glória, até hoje eu busquei a minha vontade, mas agora toda a glória, toda a honra seja dado ao nome do Senhor. Essa é a conversão. De gente que se acha Deus do mundo, para gente que se encontra adorador do único Deus de todo o universo. Essa é a conversão, essa é a transformação da vida. Portanto, quando o catecismo fala que o propósito supremo
do homem é glorificar a Deus, é dar glória a Deus e desfrutar desse Deus, ele não está falando de dois propósitos, ele está falando de um. Porque é glorificando a Deus que desfrutamos de Deus. Aqueles que buscam a Deus como solução dos seus problemas, pura e simplesmente, estão buscando algo muito menor do que é a vida com Deus. Mas aqueles que buscam a Deus como aquele que deve ser adorado na nossa vida e na nossa morte, esse conhece o que é a vida de Deus. A vida de Deus é essa, na qual Deus é glorificado em nós, mesmo nos nossos sofrimentos, mesmo nos nossos problemas, mesmo nas nossas lutas, que Deus seja glorificado em cada um de nós. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E quando Deus é glorificado em nós, nós experimentamos desse Deus. Quando Deus é glorificado em nós, nós provamos e gozamos desse Deus. Porque agora a nossa vida tem um propósito, um sentido, e a gente a experimenta da maneira como ela deve ser experimentada, na presença de Deus e para a honra e glória do nome dele. Por isso, que quando nós pedimos mais de Deus, quando nós queremos mais de Deus, quando cantamos mais de Cristo quero ter, mais do teu amor obter, Senhor te quero ouvir sua voz, Senhor te quero mais, quando a gente canta isso, quando a gente ora isso, dê-nos mais de ti, o Senhor não vem e despeja mais dele em nós, ele vem e nos esvazia de nós mesmos para criar mais espaço para ele ser glorificado na gente. Porque essa é a forma como nós vivemos em comunhão com Deus. Ele glorificado em nós. Ele glorificado em nós. Isso que nós lemos desse texto de Romanos é o que nós chamamos de doxologia. Doxologia é uma palavra grega que significa palavra de glória. Palavra de glória, doxologia. Doxa, glória, logos, palavra. Em alguns momentos do livro de Romanos, em outros momentos, em outras cartas, muitas vezes nos Salmos nós falamos sobre isso, algumas quintas-feiras atrás, aparecem doxologias, palavras de glória, que são momentos de adoração a Deus que encerram cartas, escritos ou sessões da carta. Romanos 11 é o final de uma sessão da carta de Romanos, em 12 começa a outra sessão. E o apóstolo Paulo faz isso com frequência. E não só ele, Judas faz isso no final da sua epístola também, e outros escritos da Bíblia trazem isso também. Mas uma outra doxologia famosa é a que está lá em Efésios. Efésios, no capítulo 3. Vai lá, Efésios, capítulo 3. E nessa carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, quando ele está encerrando uma argumentação a respeito também da salvação, semelhante ao que acontece em Romanos capítulo 11, ele também traz uma palavra de glória, ele também traz uma palavra de glorificação a Deus. Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus: aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A glória seja dada a ele na igreja e em Cristo. Ou seja, o Senhor nos salvou em Cristo. Cristo na cruz estava sendo obediente até a morte, que nós lemos mais cedo aqui. Obediente até a morte, glorificando ao Pai, exaltando ao Pai, morre, ressuscita, é levado aos céus e é coroado, dado um nome acima de todo nome, para que toda língua confesse o nome de Jesus Cristo, para a glória do Deus Pai. Glória do Deus Pai em Cristo. Na confissão
da igreja. Uma igreja que confessa Cristo para a glória do Pai. Uma igreja na qual o Pai é glorificado. Porque toda a glória seja dada a Deus, em Cristo e na igreja. Significa que tudo o que fazemos como igreja deve ser para glorificar a Deus. Todas as coisas. É para que Deus seja glorificado em nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Então a vida cristã não é frequentar um templo. A vida cristã não é consumir produtos culturais cristãos. A vida cristã não é saber versículos de cor. A vida cristã é glorificar a Deus em tudo. Em tudo. Deus não está te pedindo só uma parte. Está pedindo tudo. E como filhos de Deus e adoradores de Deus, e gente que entende a sua identidade como quem tem que glorificar a Deus, nós olhamos para um mundo que não glorifica a Deus e anunciamos para o mundo: vocês são dele, vocês existem por ele, então vivam para ele. Proclamamos a glória de Deus na evangelização, para que aqueles que não adorem a Deus se tornem adoradores. John Piper, no seu livro Alegrem-se os Povos, um livro sobre missões, ele fala que a missão não é o propósito final da igreja. O propósito final da igreja é a adoração. Missão existe porque não existe adoração. Ou seja, missão existe porque tem gente que devia ser adorador e não é. Então nós não adoramos e esquecemos missão, nem só fazemos missão e esquecemos adoração. Como adoramos e adoramos para a glória de Deus, somos tomados pelo fato de que o Deus glorioso não tem sido plenamente glorificado no mundo. E saímos a evangelizar para que Deus receba toda a glória, não nós, Deus. Isso nos faz olhar para nós, buscar que tudo em nós glorifique a Deus, e nos faz olhar para o mundo e buscar que o mundo todo glorifique a Deus. O que nos move a pregar o Evangelho é a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E o que deve me mover para pedir que Deus haja na minha vida, transforme situações da minha vida que são desagradáveis, que são ruins. E eu posso pedir essas coisas para Deus. Eu posso orar para Deus pedindo que Ele resolva um problema da minha vida. Eu posso. Mas o que me move a pedir isso? A glória de Deus. Não é? A Bíblia conta uma história sobre isso. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Buscou a Deus em oração 3 vezes para que Deus retirasse esse espinho na carne. Nós não sabemos o que é. Eu acredito que fosse uma condição de saúde. Pede a Deus, retira isso de mim. E o que o Senhor diz para ele? Não, a minha graça te basta, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Menos de você e mais de mim. E essa condição é útil para que você seja alguém em quem eu sou glorificado. Essa condição. Em outras é o contrário. Quantas vezes Deus também fez milagres e pelos milagres que fez, recebeu glória? Um monte. A palavra de Deus conta várias vezes, e no ministério do Senhor Jesus Cristo, muito mais. Em que Jesus cura e as pessoas saem testemunhando do nome de Jesus. Como aquele endemoniado de Gadara que o Senhor cura e fala: eu quero te seguir. E ele fala: conta o que eu fiz para os outros. Deus é glorificado quando a cura vem, e Deus é glorificado quando a cura não vem. Deus é glorificado quando a gente está empregado, e Deus é glorificado quando a gente está desempregado. Ele é glorificado quando a gente tem dinheiro, e Ele é glorificado quando a gente não tem. Ele é glorificado em todo o tempo. Então nada é motivo para que Deus não seja glorificado, porque Ele continua sendo digno de toda glória, porque dele, por Ele
e para Ele são todas as coisas. Então, antes de querer tudo da sua vida resolvido, certifique-se de que você quer glorificar a Deus mais com o que Ele pode fazer. Certifique-se, porque isso vai mudar o seu comportamento. Você tem um problema de saúde, você tem colesterol alto, e você está num risco da sua vida. E aí você vem numa quinta-feira e pede a Deus: Senhor, me livra disso. Me livra disso. Mas você está pedindo porque você está com medo. Porque você continua comendo tudo que você come de errado, você continua consumindo tudo de errado, continua não fazendo exercício. Exercício é bom, né, para isso, né? Né? Continua não fazendo exercício. Você não está querendo viver para a glória de Deus, você está querendo que Deus te tire da morte. Para quê? Por que você quer esses anos adicionais? Senhor, me cura, porque eu quero fazer tanto para o Senhor. Eu quero pregar tanto o teu evangelho. O apóstolo Paulo, diante da morte, lá em Filipenses capítulo 1, ele fala assim: olha, morrer e estar com Cristo é bem melhor. Mas por causa de vocês, porque eu tenho muita coisa para fazer no reino de Deus, porque eu tenho que sustentar vocês, é bom que eu fique em carne, é bom que eu fique aqui. Vivo, sofrendo, preso, porque ele estava preso, mas é bom, porque eu tenho um propósito para cumprir. Olha que interessante isso. Morrer me leva para estar com Deus. E estar com Deus é bom, mas eu tenho coisas para fazer aqui, então é bom ficar vivo. Mas Paulo, você está preso, está ruim, não está legal a sua vida. Se você tem tanta certeza assim que estar com Deus é bom, parte, vai, é melhor do que estar na prisão. Não é. O melhor é que Deus seja glorificado. E se Ele é glorificado na minha vida, que seja. Se Ele é glorificado na minha morte, que seja. Eu terei toda a eternidade para louvar o seu nome. E eu tenho aqui um tempo limitado para proclamar para os pecadores que Jesus Cristo salva. Então eu vou fazer isso. Entendeu? A perspectiva da glória de Deus revelada em nós deve transformar a nossa vida para a glória dEle e não para nós. Em tudo seja o Senhor glorificado. E quando o Senhor age, Ele é glorificado. E quando o seu poder opera em nós, como fala em Efésios capítulo 3, fazendo mais do que pedimos e pensamos. Olha isso que Paulo está dizendo. A Ele seja a glória. Eu peço que Ele abençoe, mas que a glória seja dEle. E nisso de eu pedir que Ele me abençoe para a glória dEle, Ele faz mais do que eu pedi. E me abençoa com mais. E me surpreende. Está entendendo que a relação com Deus é de glorificação ao nome dEle, para que nesse ambiente de glória dada ao nome dEle, eu encontre nele mais do que eu pedi, eu pensei. E aí não tem resolução de problema pontual que se compare com uma vida transformada para ser uma vida na qual o Senhor é glorificado. Não tem. Porque o centro é Deus, o protagonista é Deus. E quando eu entendo isso, a história que está sendo contada na igreja cumpre o seu propósito. A Ele seja a glória na igreja, a Ele seja a glória em Cristo. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Então é hora da gente olhar para a nossa vida. É hora da gente conduzir a nossa vida pensando como Deus é mais glorificado em mim. Hoje nós estamos começando uma série nova. E o título dessa série é Mais de Deus e Mais para Deus. Na verdade não tem o I. Eu que criei e eu estou falando errado. Mais de Deus, mais para Deus. Você quer mais de Deus? Mais para Deus. Por quê? Porque Deus está trocando? Não. Porque você existe para isso. Você existe para isso. Você não vai entender mais de Deus se você não entender que tudo seu é para Deus. E se você vive para Deus, você vai entender mais de Deus e vai ter mais de Deus. Mais de Deus, mais para Deus.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, somos todos nós. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.